Então, nessa ação penal 506-3130-17, depoimento do Dr. Luiz Rodrigues Vambier. Dr. Vambier foi chamado como testemunha nesse processo. O senhor é advogado, conhece as regras. Sim, como testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça, em dizer a verdade. Eu preciso advertir por força de lei apenas. Se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal. Perfeito. Se eventualmente tiver alguma pergunta envolvendo aí algum privilégio da relação cliente-advogado, daí o doutor pode declinar de responder. Não sei se as perguntas têm essa natureza. Certo? Dito isso, então passo aí a pergunta da defesa do senhor Roberto Teixeira. Bom dia, Dr. Luiz Vambier. Bom dia. Eu gostaria de saber se o senhor conhece o Dr. Roberto Teixeira há quanto tempo e de onde, como que o senhor o conheceu? Pois é. Eu conheço há aproximadamente umas 2 décadas. Eu o conheci através do meu ex-sogro, o professor José Manuel Arruda Alvim Neto, numa reunião de trabalho em que eles estavam. Eu cheguei até a casa do meu sogro e fui apresentado a ele, isso há mais ou menos 2 décadas. O senhor trabalhou em conjunto com ele em alguma causa ou acompanhou a carreira dele durante esse período? Nós tivemos, ao longo desse tempo, eu acredito que perto de 2 décadas atrás, 2 ou 3 encontros, em razão de um pedido, de uma proposta, de um parecer numa matéria de processo civil, que acabou não se concretizando. Enfim, por dificuldade que eu tinha de trabalhar com aquele tema que ele pediu, né? Depois tivemos uma conversa sobre um tema que me é muito grato, que é a liquidação de sentença, também para um possível parecer. Isso, eu não lembro exatamente a data, mas isso deve ter sido lá pelos idos de 2000, mais ou menos, no escritório dele em São Paulo. O senhor se recorda, por questões familiares, dele trabalhar em conjunto com a família Arruda Alvim em outras causas de grande complexidade? O senhor tem alguma lembrança? Eu lembro de ter ouvido assim, conversas, né, num jantar, eventualmente, quando na ocasião o doutor Alvim era meu sogro, ainda eu ia a São Paulo, ia até a casa dele, ao escritório dele, para tomar um café, alguma coisa, e algumas vezes encontrei o doutor Roberto lá e os dois estavam conversando sobre trabalho, né, era o assunto central. Lembro, enfim, dos dois conversarem sobre ações civis públicas, enfim, matérias ligadas basicamente ao processo civil. Dentro do que o senhor tem conhecimento, qual o conceito do Dr. Roberto Teixeira no meio advocatício? Eu não sei no meio, mas eu tenho como um bom advogado, um homem trabalhador, enfim, às vezes que eu, nessas 2 ou 3 vezes que estive com ele, por talvez um pouco mais, talvez 4 vezes no máximo, por pretextos profissionais, me pareceu um homem trabalhador, um bom advogado, né? Tive uma boa impressão dele como advogado. O senhor em algum momento ouviu dizer dele ter cometido algum ilícito, seja na profissão, seja fora dela? Não, essas informações a respeito de atividades que não são ligadas à advocacia, o máximo que eu li foi pelos jornais ao longo do tempo, uma reportagem. Eu lembro uma reportagem que eu não lembro se foi de Veja, disto em que ele estava na capa, etc. Mas assim, não tem informação, porque não tem nenhuma ligação mais próxima, né? Nunca soube pessoalmente, nunca ouvi pessoalmente alguma coisa assim que não fosse ligada à advocacia. As informações que eu tive, normalmente, assim, estive com o Roberto, falei com o Roberto, foram basicamente do meu ex-sogro, do professor Alvim. Muito obrigado, doutor Vambier, eram essas as questões. Algum defensor tem perguntas? Defesa lá em Brasília tem perguntas? Sem pergunta, excelência. O Ministério Público tem alguma alegação? O paciente de acusação tem alguma alegação? O juiz também não tem questões, então vou declarar encerrado o depoimento do Dr. Vambier. Pode interromper.